Ah, tá. Essa aula agora, como a última aula ficou, né, tá ficando muito extensa, eu falei sobre atrito, agora eu vou dar mais dois exemplos aqui, tá ok? Sobre atrito ainda, tá? Para ver se fica um pouco mais claro ainda, tá? São dois exemplos diferentes aqui, ok? Exemplo um. Esse aqui é meu exemplo um, tá? Só para organizar aí. E esse cara aqui, meu exemplo 2. São duas situações diferentes, ok? São duas situações um pouquinho diferentes. É uma adaptação de uma questão de vestibular uma vez que quase fundiu a cabeça do pessoal. Bem, então tá aí. Bem, aqui nesse exemplo um, eu tô aplicando uma força num bloco de 2 quilos, uma força de 30 newtons, essa é a força aplicada sobre o bloco, e ele está contra a parede, né? Aí eu queria que vocês pensassem sempre assim, falou parede, superfície, tem atrito, tá? Aqui é uma situação que está em repouso e aqui é uma situação que está em equilíbrio. E ó, qual que é a diferença, Carlos? Nenhuma, ok? Nenhuma. E aqui é uma situação que a única coisa que mudou é que eu não sei qual é a força aplicada, mas eu quero saber qual é a força mínima que eu devo aplicar para o bloco não cair. E eu falei o cinético e falei o estático. Beleza, deixa isso aqui para daqui a pouquinho. Esse aqui, eu quero saber qual que é o atrito, tá? Eu quero saber qual que é o atrito. Mas antes de saber qual que é o atrito, vamos dar uma olhada aqui em quais são as forças que estão atuando, tá? Bem, primeiro a força que ele aplicou. Ele aplicou uma força no bloco de 30. Aí o bloco vai fazer o quê? Vai passar essa força para quem? Para a parede. Então você vai aplicar uma força de 30 na parede, certo? Então aplicaram uma força no bloco, o bloco aplicou uma força na parede e a parede vai aplicar uma força aqui no bloco, certo? Então vamos desenhar ela aqui do lado, tá? Tem uma força aqui, que é essa força aplicada, essa força de 30 newtons. Deixa eu colocar ela aqui, tá? Para não ficar parecendo que 30 newtons. Aí, o que que acontece? Isso é eu empurrando a parede, tá? Essa força aqui é parede, vou colocar aqui, ó, perdão, bloco atuando na parede. Agora eu vou fazer o contrário, que é a reação, parede. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer parede vai responder. Parede vai responder, tá? Só que agora eu vou chamar essa força de normal, tá certo? Mas essa força é a resposta da parede. Parede, tá? Atuando aí sobre o bloco. Até aí tudo bem, galera? Tudo bem. Beleza. Aí tem a Eu, força peso. Opa. Força peso. Aí tem uma força. Tá, tudo bem. Uma força peso aqui. Que eu posso até calcular essa força peso. Quer dizer, eu já sei o valor de todo mundo, né? Se a força que o bloco faz na parede é 30, o que a parede faz no bloco também é 30. Agora o peso é só calcular. mg, né? Vetor, vetor. Então meu peso aqui é 2 vezes 10, 20 newtons. Então, mais alguma força, galera? Ou já tá bom de força? tem a de atrito Muito bem. também. Tem o atrito. Eu fiz uma força no bloco, o bloco fez na parede, a parede fez no bloco. Beleza. Tem a força peso para baixo porque o bloco tem massa. Agora, o que que impede esse cara de descer? Por que que ele está em repouso? Ele está em repouso porque a força resultante, né, é zero. Bem, o único jeito, né, bloco faz força na parede, parede faz no bloco. Então, uma força, tem forças aqui que vão se anular. Força peso, para esse negócio não descer, tem que ter uma força aqui de atrito, bem, estou desenhando ela bem na superfície. Tem uma força de atrito aqui, ó. Tá ok?
contrária à força peso. E qual que é o valor dessa força de atrito, galera? 20 newtons. Isso aí, 20 newtons. Essa força aí vai ser estática? Vai ser estática, muito bem, vou colocar aqui, vai ser estática, porque ele garantiu que estava em repouso. Então vai ser estática. É o estático. Mas não sabe se é a máxima, né, cara? Muito bem, isso que eu ia falar aqui agora, valeu. Eu não posso afirmar que ela é a máxima. Talvez, para essa força que o cara aplicou aqui, talvez um bloco de. Talvez conseguiria equilibrar um bloco de 3 quilogramas ou 4, não sei. Eu só sei que o bloco foi puxado pelo planeta, que é a força-peso, pela gravidade, puxaram ele aqui para baixo, com a força de 20 newtons, ele não desceu, né? Ele não desceu, está em repouso. Então a força resultante é zero. Então a única justificativa, né, o argumento aqui é que o atrito é 20. Se esse aqui é máximo, eu não tenho como afirmar. Eu tenho como afirmar que é o estático, porque ele garantiu que está em repouso. Mas eu não tenho como afirmar. Então, vejam bem, foi possível calcular o atrito sem os coeficientes, hein? Tá? Pra você não ficar preocupado. Nossa senhora, o cara não deu coeficiente, está me perguntando atrito. É possível sim, tá? Ele tem que te assegurar de algumas coisas, como está em equilíbrio, está em repouso, está em movimento uniforme, tudo é a mesma coisa. Equilíbrio, repouso, movimento uniforme é a mesma coisa. Não afirmou? Provavelmente ele vai ter que te dar o coeficiente, beleza? Então, aqui, ele aplicou uma força de... Tem como calcular o coeficiente aqui? Tem. Tem. Sabe por que tem? Vamos lá. Tem pelo seguinte, o que é força de atrito? Né? Força de atrito é a superfície, está em repouso, então eu estou calculando o estático. Tá? Se ele garantisse, né, se ele garantir que isso aqui fosse o máximo, tem que garantir que isso aqui é o máximo. Aí faz sentido eu calcular, beleza. Vezes a normal, porque senão não faz sentido calcular. Beleza. Eu só posso calcular o coeficiente se ele garantir que esse aqui é o máximo. Se ele não garantir que isso aqui é o máximo, eu não posso calcular. Então, o atrito aqui, digamos que esse aqui seja o máximo. O atrito é 20. O coeficiente eu não sei, tá? Coeficiente eu não sei. Vezes a normal, que é 30. Então, nesse caso aqui, né, o meu coeficiente seria 2/3, né? Aproximadamente 0,666. Né? Então, o meu coeficiente seria esse aqui, altíssimo, diga-se de passagem. Seria isso aqui, tá ok? Mas ele teria que garantir que esse aqui é o carinha máximo. Aí eu tenho como calcular o coeficiente, beleza? Mas E se não geralmente, tivesse garantido? aí eu não poderia calcular. Por quê? Quem me garante que se eu colocar um bloco de 4 quilogramas aqui, isso aqui continue em repouso? Quem me garante que a superfície não possa fazer uma força maior do que 20? Né? Então, por isso que eu não posso calcular o coeficiente real mesmo aqui da superfície. Beleza? Porque quando eu faço o contrário, quando eu vou calcular, que eu vou mostrar aqui do lado, deixa eu aproveitar e fazer aqui do lado. Quando eu vou calcular aqui do lado, ele coloca a mesma situação, falou diferente, mas é a mesma coisa, está em equilíbrio, está em repouso. Aí ele fala o seguinte, ó, qual que é a força mínima que eu devo aplicar aqui nesse bloco para que ele não caia? Aí ele fornece o coeficiente cinético e o estático. Se ele não quer que para, né, se ele não quer que caia, então ele está falando do estático. Então ele quer que eu calcule o atrito estático. Tá ok? Ele está querendo que eu use o coeficiente estático para calcular o coeficiente Nessas estático. contas, é sempre a força máxima, não é? De atrito no estático? Exatamente, isso aí. É bom que responde a pergunta anterior também. Sempre quando eu vou calcular o atrito, utilizar essa fórmula, eu estou usando o coeficiente máximo possível. Tá ok? Então, por isso que ele tem que garantir que é a força máxima também. Tá ok? Então, aqui eu quero saber qual que é a força mínima que eu devo fazer aqui para equilibrar o sistema. Então, do mesmo jeito do anterior, tem uma força para baixo aqui, que é a força peso,
que é uma força de 20 newtons. Tá? Então, consequentemente, eu não sei, né? Qual que é a força mínima? Então ele quer repouso, então ele quer esse aqui. Então esse cara aqui tem que ser, vamos lá então. Então esse cara aqui tem que ser 20, né? Esse cara aqui tem que ser 20, que é o atrito. Senão não está em equilíbrio. Então aqui tem que ser 20 também. Qual é a força mínima que eu vou ter que fazer aqui na parede, né? Para que a parede, a força mínima que eu vou ter que fazer na parede, para ela responder, né, com uma normal, né, que é a mesma coisa da força mínima. Beleza, vamos calcular então. Força de atrito, 20. Coeficiente, meio, vezes a normal. Então, vou passar o meio, né, vou passar o meio dividindo aí. Então, quer dizer que a minha normal, ou seja, a minha força mínima, se eu não pressionar a superfície com uma força mínima de 40 newtons, o meu sistema não vai ficar em equilíbrio, não vai ficar em repouso. Tá? No caso, ele falou equilíbrio, né? Mas eu considerei repouso. Tá certo? Então, 40 é o mínimo que ele tem que fazer para esse negócio não sair do lugar aqui, ó. 40 é a força que ele tem que aplicar aqui, ó. Tá? Porque aí se eu fizer 40 vezes o coeficiente estático, dá 20 e equilibra. Eu fiz o contrário aqui, né? Eu peguei a força de atrito 20, que é igual ao peso, que é a única força que puxa o bloco para baixo. Então, se ele não está descendo, é porque o atrito é 20. O coeficiente, ele falou que era meio, vezes a normal. Aí eu passei o meio dividindo aqui, a força mínima que ele tem que fazer é 40. Tá certo? Olha só, se a força mínima que ele tem que fazer é 40, aqui aplicou 30. Tá vendo? Por isso que eu não posso afirmar, ele tem que me falar que isso aqui é o máximo. Então, ficou mais claro aí, galera? Melhorou um pouco? Eu não entendi o negócio de, tipo assim, o coeficiente, quando você deu esse, o estático já é o máximo, não é não? Já é o máximo. Mas aí, eu não sei, eu acho. Mas não tá pedindo a força mínima, isso que eu não A entendi, força sabe? mínima que eu devo aplicar no bloco para que ele não caia, né? Então, a força mínima que eu tenho que aplicar aqui, né, tem que gerar uma normal de que valor? Porque o atrito não depende da normal, ele não depende só do coeficiente, ele depende da normal também. Então, se o coeficiente é meio, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer de força para que o atrito seja 20? Meio que a pergunta foi essa, né? Se ele está sendo puxado para baixo com 20, então o atrito tem que ser 20 para ficar em equilíbrio, ok? Para ficar em equilíbrio. Tá, mas o único jeito da força de atrito ser 20, quanto que tem que ser normal para a força de atrito ser 20? Claro, se a força de atrito for 20, com coeficiente meio, a normal tem que ser 40. Então eu tenho que fazer uma força aqui de 40 newtons, né? Por quê? Se eu fizer meio vezes 40, eu acho newton. A força de atrito aqui que é 20. Tá? Se você quiser, talvez ache mais fácil pensar o contrário. Se ele tivesse falado que tivesse feito uma força de 40, vezes o coeficiente que é meio, daria uma força de atrito de 20, que é o suficiente, é o valor exato, né? Igualzinho a força-peso para ele não movimentar. Se ele fizer uma força um pouquinho maior de 40, quando você jogar na fórmula aqui, ó, vai dar um atrito maior. Então, ia dar errado aqui, eu teria que interpretar esse valor. Se ele fizer uma força menor do que 40, não vai ter um atrito de 20. Então, o peso vai ser maior e esse negócio vai andar. Percebeu a diferença? Então, se eu fizer Entendi. 40, vai dar atrito 20. Se eu fizer a continha aqui, vai dar 20. Se eu fizer menos de 40, vai dar menos de 20 e ele vai descer. Se eu fizer mais de 40, tudo bem, ele vai ficar parado do mesmo jeito. Tá? Por quê? Por que ele vai ficar parado do mesmo jeito? Porque vai dar uma força de atrito maior, só que ele só está puxando com 20. O que adianta dar uma força de atrito estático máxima de 200 newtons se ele só vai fazer 20? Né? Então, você pode fazer mais do que 40 à vontade. Se você fizer menos, aí ele anda. E eu não quero que ele ande. Entendeu? Posso fazer mais de 40, tanto que eu quiser aqui, 4.000, que ele não vai sair do lugar.
Se eu fizer 40, ele está prestes a sair do lugar. Por que ele está prestes a sair do lugar? Que está com 20 e 20. Então, 40. Se eu ficar no 40, 20 e 20, 0. Vai ficar parado. Se eu fizer 39,9, ele cai. Perceberam a diferença aí? Tranquilos? Então, vamos lá. Por que eu estou quebrando a cabeça com esse negócio de atrito? Porque agora, o cara vai chegar para mim e falar, calcula a aceleração desse bloco aqui. Beleza. Né? Ele vai falar isso comigo. Aí ele vai pedir para poder calcular a aceleração. Tá? Só que agora, ele vai pedir para calcular a aceleração. Só que agora tem atrito. Então, os dados são... Quais são os dados? Vou colocar aqui 5 kg. Tá? E vou pedir para calcular a aceleração. Ok? Vou pedir para calcular a aceleração aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Ó, os dados são... Tem uma força... Tem um estático aí. Tá? O estático. Coeficiente estático de meio. E tem um coeficiente cinético. Se ele está pedindo para calcular a aceleração, eu devo ter vencido o estático. E tem um cinético que é menor, 0,2. Aí ele vem aqui e aplica uma força, tá ok? Aplica uma força, né? Vamos só destacar ela aqui, aplica uma força. Então ele vai fazer uma força aqui, vai aplicar uma força aqui de 50 newtons. E quer saber a aceleração. Cara, mas não, vai que a aceleração é 0. Você não sabe, não vão acreditar que só porque ele perguntou a aceleração, com certeza venceu o estático, já vou pular para o cinético. Não, vão verificar. Se ele falou que o estático é esse aqui, o que eu preciso para calcular qualquer tipo de atrito? Tá? Preciso do coeficiente, ótimo, ele falou, e preciso da normal. Não esqueçam que, então vamos lá, normal. Ele falou de um peso aqui, né? Ele falou porque falou a massa, né? Ele falou da força-peso. Ah, como assim? Falou da força-peso, mg, consequentemente, minha força-peso aqui vai ser uma força de 5 vezes 10, 50 newtons. Ok? Então, a minha força-peso, consequentemente, como eu não estou no elevador, né? Consequentemente, ela é igual à minha força normal, ou seja, 50 newtons. Já tem como calcular, né, a fórmulazinha aqui. Já tem como calcular os dois, inclusive, né? Então, a minha normal, já descobri que a minha normal aqui, né, ela também é de 50. Olha só que beleza, né? 50 newtons. Essa aqui é a minha normal. Ó, tem 50 para baixo, 50 para cima, 50 para o lado, hein? Se o atrito fosse 50 também, consequentemente, esse negócio não ia sair do lugar. Mas só que o atrito é sempre menor do que a normal, né, galera? Então, lembrando aí, eu vou calcular, então, o atrito estático, tá? Que vai ser o coeficiente de meio vezes a normal, que é 50. Beleza? Tô precisando desse gráfico aqui, não. Beleza, então aqui vai dar... Então aqui eu vou achar meus 25 newtons. Então vou organizar isso aqui. Minha força de atrito estática, ela é de 25 newtons. Eu venci? Venci. Venci, galera. Se eu venci, eu não vou usar. Essa aqui é a máxima, hein? Não vou usar essa. Já vi que eu não vou usar essa força aqui, tá? Já vou até riscar isso aqui. Então, vou ter que pular para outra agora. Eu venci. Então, né, eu venci aqui, ó. A força aplicada é o dobro. Aplicada é o dobro da força de atrito estática, hein? Então, eu venci. Agora, eu vou calcular qual que é a força que está atuando de fato ali, né? Cinética. Cinética e a normal, que é a mesma. Então, a minha força estática, cinética,
ela é o coeficiente, que é 0,2 vezes 50, que vai dar quanto aqui? 10 newtons, ok? Então tá aí o atrito, então, vamos lá em cima então organizar isso aqui. O atrito, então, cinético é de 10 newtons, ok? Tá organizado, são as corzinhas mais bonitinhas. Então tá. Então essa aqui é a força que eu vou usar, porque eu vencia de cima, então beleza. Então quer dizer que existe uma forcinha aqui de atrito, contrária ao meu movimento aqui, né? Que é a cinética, tá? Que é a cinética, que eu sei que é 10. Então tem 50 para frente, 10 aqui para trás. Então eu vou aplicar aquela minha ideia lá de velocidade resultante, força resultante. É a massa, só tem uma mesmo, né? Então seria a massa total vezes a aceleração do sistema. Então realmente o sistema tem aceleração. Agora eu vou calcular. Eu tenho 50 newtons para frente, menos 10 que está me atrapalhando, atuando sobre quem? Sobre uma massa de 5 vezes A. Então aqui vai ficar 40, que é igual a 5 vezes A. A minha aceleração agora é 40 dividido por 5. 8 metros por segundo ao quadrado. 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bem, então assim, eu vou resolver, não precisa preocupar não, porque o atrito eu vou resolver várias situações que nós já resolvemos antes, só que antes a gente desprezava o atrito, agora o atrito não é desprezível, então eu vou resolver algumas, então por várias vezes eu vou calcular o atrito, né? Se ficou alguma duvidazinha, por várias vezes eu vou calcular, vou decidir qual devo usar, tá? E vou aplicar lá a força resultante, tudo, e vou achar minha aceleração. Se o atrito aqui fosse desprezível, né? Se fosse para desprezar o atrito, lógico que seria fácil, que eu pegaria minha força resultante, seria só essa força aqui de 50 vezes a massa vezes a aceleração. Então seria 50, a massa 5 vezes A. Olha só, a minha aceleração seria de 10 metros por segundo ao quadrado, se, e somente se, né? Ficar bem claro aí, se meu atrito fosse desprezível, tá? Porque só teria essa força e não existiria atrito, né? Então, agora nós vamos resolver as duas situações, com atrito e sem atrito. Com atrito, a aceleração, obviamente, sempre vai ser menor, né? Tranquilos? Então, essa segunda parte da aula, digamos assim, né, ela ficou menor, teve uma aplicação aqui, tá? Aí, na próxima aula, o que eu vou fazer? Mais exercícios como esses aqui, tá ok? Esse, inclusive, vocês não viram ao vivo, eu vou resolver ele ao vivo para vocês bonitinho. E vou dar uns outros exemplos diferentes e a gente vai adiando um pouquinho mais aí o nosso plano inclinado, beleza? Dá tempo do papel milimetrado aí. Então, falou, galera, um abração aí.